Olá a todos, aqui estamos novamente por parte da equipa Explaining Health com o objetivo de clarificar um assunto no âmbito da saúde. Desta vez, o tema que será debatido trata-se da utilização de células crioestaminais como método terapêutico inovador. Mas antes de partirmos para a opinião de cada um dos participantes, vamos começar por vos enquadrar neste tema das terapias inovadoras personalizadas à base de células estaminais. Primeiramente, definindo células estaminais, também denominadas de células-mãe, as quais têm a capacidade de dar origem às células especializadas que constituem os vários órgãos e estruturas do nosso corpo, sendo assim estas que permitem a reparação de tecidos danificados e a substituição das células que vão morrendo, pelo que podem ser úteis no tratamento de diversas doenças. A colheita segura das células estaminais para criopreservação ocorre através do cordão umbilical. No momento do parto, este é rico em dois tipos de células estaminais: as células hematopoéticas do sangue do cordão e as células mesenquimais do tecido do cordão. Atualmente, as células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical estão em estudo para aplicações em doenças como, por exemplo, a diabetes tipo 1, a paralisia cerebral, o autismo e a artrite reumatoide. Nos dias que correm, a criopreservação de células estaminais está ao dispor de qualquer um de nós, pois basta comprar um kit a uma das empresas certificadas a nível nacional e, na hora de ter um filho, levar este mesmo kit para a maternidade, onde procederão a todos os passos necessários para esta preservação, que por norma dura até 25 anos e está disponível a partir de 30€ por mês. A favor desta técnica temos a Mariana Duarte e o Tomás Silva e como opositores a Sara Correia e a Madalena Rebelo. Vamos começar pelas vantagens e desvantagens desta técnica. Mariana, gostaria de ouvir a sua opinião. Obrigada, Joana, e olá a todos os nossos ouvintes aí em casa. Vou começar por enumerar algumas vantagens desta terapia avançada, começando então pelo transplante autólogo, ou seja, estas células podem ser usadas no próprio, há uma taxa de 100% compatibilidade. Para além disto, estas células também podem ser usadas num irmão ou até mesmo num familiar mais próximo, que é o transplante alogénico, em caso de uma doença. Outra grande vantagem no uso destas células é o facto das células estaminais estarem rapidamente disponíveis e podem ser usadas a qualquer altura, não sendo necessário passar por todas as etapas necessárias quando se trata de um dador anónimo. Para além disso, a recolha do sangue do cordão umbilical é um processo bastante rápido, indolor e livre de riscos para a mãe e para o seu bebê. Também gostava de referir que a proteção da placenta vai permitir que estas células estaminais do cordão umbilical estejam livres de vírus e de doenças e também vai haver um menor risco de transmissão dos mesmos. Muito obrigada, Mariana, pela sua opinião. Madalena, o que nos pode dizer em relação a este tema e quais são as desvantagens que encontra? Obrigada, Joana. Relativamente a este tratamento, eu vejo muitas desvantagens. Podemos começar pelo facto de o número de células necessárias para um transplante eficaz é cerca de 5 a 10 vezes inferior em relação ao que seria a medula óssea, e tendo em conta a idade e o peso do doente, assim como a doença, isto pode ser uma limitação. Outra desvantagem é acerca do tempo de recuperação hematológica, que é mais longo do que no caso de um transplante de medula óssea ou o de sangue periférico. Outra desvantagem que também encontrei acerca do tratamento é o facto de as células só poderem ser recolhidas apenas uma vez e não haja a hipótese de várias recolhas. Portanto, se precisarmos de mais células, provavelmente não teremos reservas suficientes. Por último, gostava de apresentar outra desvantagem, que seria a quantidade de células que seriam recolhidas, pois esta recolha depende da espessura e do tamanho do cordão umbilical, o que pode limitar o número de células extraídas. Quando o número de células extraídas é baixo, apenas permite tratar patologias em crianças até 30 kg, o que limita a sua aplicação em fases mais avançadas da vida. Muito obrigada, Madalena, pela sua opinião. Agora, gostaria de saber se pensam que esta opção terapêutica é efetivamente segura ou não. Tomás, qual é a sua opinião? Ok, muito obrigado, Joana. E, obviamente, eu acho que sim, é seguro, tal como a Mariana apresentou muitas vantagens. Eu acho essa opção muito segura e até temos vários testemunhos e vários casos, como, por exemplo, o caso do Henrique,
uma criança de 4 anos que neste momento está completamente curado e que foi tratado com essas células estaminais de uma doença que era a anemia plástica. E foi tratado, e trata-se do primeiro caso de utilização de sangue do cordão umbilical da própria criança no tratamento da anemia aplástica em Portugal. E vou também apresentar um outro caso, que é, por exemplo, o caso da Carolina, que apresentou um desenvolvimento normal até aos 9 meses, mas a partir dessa altura ela começou a evitar o contacto visual e a interação, sobretudo com os adultos, e o diagnóstico conclusivo de perturbações do espectro do autismo aconteceu passados cerca de 3 anos. A Carolina então foi infundida com as suas próprias células estaminais aos 8 anos na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E o resultado desse tratamento foi a melhoria da concentração e da interação. Para além desses 2 casos, existe ainda muitos e por isso podemos concluir que é de facto seguro. Muito obrigada pela tua opinião, Tomá. Vamos agora ouvir o que a Sara pensa acerca da segurança desta terapia. Muito obrigado, Joana, por me teres passado a palavra, mas eu não considero que seja uma opção segura. Em termos jurídicos, há diversas lacunas no regime aplicável, não se considerando que o utilizador está protegido. Por exemplo, os contratos redigidos, a quando da compra do kit, apresentam uma linguagem muito técnica. Outro ponto é que, perante a falta de pagamento mensal acordado, as empresas exigem o pagamento de metade das quantias em falta, o que não faz sentido, pois a empresa nem apresenta prejuízos concretos. Outra situação que, a meu ver, torna a opção não segura é que, em caso de incumprimento, as empresas não pagam qualquer indemnização, mas apenas devolvem o valor pago. E ainda, os contratos não referem em qualquer ponto o que acontecerá em caso de encerramento do banco. Por último, os bancos privados não têm qualquer contrato com seguros de responsabilidade civil que cubra eventuais danos causados ao cliente. Em suma, e salvo melhor opinião, não creio que este sistema de criopreservação esteja suficientemente sustentado jurídica e procedimentalmente, pelo menos na nossa realidade, para ser recomendável à população em geral. Muito obrigada pelas vossas intervenções nesta discussão e esperemos que tenham gostado e que tenha sido esclarecedor.